Prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 24 do nosso material didático, Porfírio de Tiro, página 72. Bom, agora vamos ao ano 268 da era cristã. Porfírio ficou conhecido na história da Igreja pela sua declaração contrária à defesa do monoteísmo e abandono do politeísmo pelos romanos e gregos. Ou seja, os gregos e romanos defendiam o politeísmo e diziam que o monoteísmo não fazia sentido, era melhor ter muitos deuses, né? Eu coloquei aí até um texto de um historiador católico, Daniel Hupes, que ele diz o seguinte: como as pessoas não podem ser de todo modo ímpias e ateus que apostataram dos costumes de nossos ancestrais, através dos quais todas as nações e cidades são sustentadas, o que mais eles são além de combatentes contra Deus? Então, esse texto de Porfírio, que ele respondeu exatamente falando dessa crítica que eles faziam ao monoteísmo. Porque a crença romana, eles acreditavam em tudo que é Deus. Se eles chegassem numa cidade para conquistar a cidade, eles faziam um sacrifício àquela divindade para poder pedir a bênção dessa divindade. Diz que eles ainda falavam: se você permitir que eu conquiste essa cidade, eu vou te honrar, você vai se tornar um Deus tão grande quanto os deuses de Roma. Ou seja, ainda queriam corromper os deuses, uma coisa horrível, né? Mas eles faziam isso. A história diz que Constantino fez isso, era a crença deles. A história diz que quando eles cercaram Jerusalém, em especial na hora de destruir o templo, o general romano Tito não queria destruir. Mas os revoltosos judeus se trancaram no templo, ele mandou queimar e ele ainda falou: olha, o Deus dessa terra, desse templo, ele não vai me punir, porque eu tentei tirar vocês, tentei não destruir esse templo, né? E não é que ele tivesse convertido ao Deus de Israel, não. Eles acreditavam em tudo que era Deus. Então, para eles, o Deus de Israel era como o Deus de uma outra cidade qualquer. E esse negócio de dizer que existe um só Deus, isso para os romanos, para os pagãos em geral, né, isso era estranho. Né? Mas vocês vejam que nós estamos voltando a um tempo desse na história. Porque o trabalho que a maçonaria faz no mundo é esse. Ela trabalha para que as pessoas que entram na maçonaria, ela tem que ter um Deus, ela não pode ser ateu, tem que ter um Deus. E além disso tem que adorar também aquela divindade lá, Baphomet, né? Que é o próprio Satanás. Então, quer dizer, eles exigem isso. É o trabalho que eles fazem. E esse trabalho você mantém a crença no seu Deus, tá bom? E agora você também crê nesse Deus aqui. E todos aqui acreditam em todos os deuses. Ou seja, a proposta é essa. Provavelmente isso está preparando o mundo para o anticristo chegar um dia que a gente não possa se posicionar, dizer: olha, a fé que eu prego é a única correta. E o cristão tem que ter direito de fazer isso. Mas eles vão trabalhar contra isso, assim como o Império Romano estava trabalhando. O comentário prossegue. Os cristãos eram vistos como os responsáveis pela ira dos deuses contra os romanos. Essa ira seria o resultado das derrotas para os bárbaros. Os pagãos acreditavam que os deuses estavam irados devido à ofensa, entre aspas, dos cristãos, que diziam que esses deuses não existiam. Antes, todos os deuses eram reconhecidos por todos os povos. Os romanos reconheciam os deuses dos povos conquistados, mas o cristianismo dizia que estes deuses, sejam eles romanos ou bárbaros, não existiam e nada podiam fazer
pela humanidade. Inclusive, né, que o homem não daria não daria culto, não prestaria culto a ele. Tá bom? Bom, esse período que nós estamos vivendo agora é um período que o Império Romano está enfraquecendo, mas a perseguição também ela dá uma diminuída. Tá bom? São poucos os casos que se vê de perseguição, porque também o imperador que mais perseguia os cristãos foi capturado com 70 mil soldados pelos persas. Então, era um período de enfraquecimento. Tá bom? Bom, o que vai vir agora?